Então, a questão do jejum é algo importantíssimo nós entendermos para que nós não venhamos praticar um jejum equivocado. Na verdade, nós precisamos saber o verdadeiro sentido do jejum. E para isso, eu quero convidar você para você estudar comigo no livro de Isaías, capítulo 58, do versículo 1 até o 10. Você sabe qual é o jejum que realmente agrada a Deus? Ou você já faz o jejum sem saber se aquele jejum é mesmo daquela forma ou não? Muitas pessoas fazem de forma inocente, mas não sabem como é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Você quer saber? Então, vem estudar comigo nesse vídeo, no livro de Isaías, capítulo 58, do versículo 1 até o 10. Ok? Então, vamos para o nosso vídeo. Bom, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58, versículo 1 até o 10. Você vai encontrar aí uma verdadeira e uma falsa adoração. E o Senhor então fala com o profeta: grite bem alto, versículo 1, com todas as suas forças, grite alto, como o som da trombeta, e fale ao meu povo de Israel sobre a sua rebeldia e sobre os seus pecados. Apesar disso, agem como fossem piedosos. Vêm o templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis do seu Deus. Pede que eu atue em seu favor e eles fingem querer estar perto de mim. Eles dizem assim: jejuamos diante de ti e por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu não reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmo, para parecer. Enquanto isso, oprimem os seus empregados, continuam discutindo, brigando. De que adianta jejuar se continuam nessa briga, nessa discussão, nessa falta de entendimento? Com esse tipo de jejum, eu não ouvirei as vossas orações. Vocês se humilham ao cumprir os meus rituais, vocês curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. Porventura é isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Muito bem. Paramos aqui no versículo 5. E Deus mostrando para aquele povo que aquele jejum que eles faziam, Deus não recebia. E eles perguntam: por que nós jejuamos? Por que nós nos humilhamos? E o Senhor não nos responde, não presta atenção naquilo que nós estamos te oferecendo. E Deus não respondia. Por quê? Porque aquele jejum que eles estavam praticando não era um jejum que agradava a Deus. Por quê? Porque eles se mostravam muito piedosos, eles se humilhavam, eles pareciam ter prazer na lei de Deus. Eles eram um povo que demonstrava ser piedoso, ia todos os dias no templo. No entanto, eles continuavam no seu pecado, nas suas maldades, nas suas iniquidades. Depois que saíam do templo, eles continuavam brigando, discutindo, xingando, enfim, uma atitude completamente iníqua que aborrecia a Deus. E Deus então pergunta: é isso que vocês chamam de jejum? Vocês acham mesmo que esse jejum vai me agradar?
Pois no versículo 6, então Deus ele começa a revelar qual é o jejum que agrada a ele. E ele diz: Este é o tipo de jejum que me agrada. Versículo 6: Soltem os que estão presos, façam justiças, aliviem as cargas dos seus empregados, não explorem os seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que estão prendendo as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo, casa àqueles que não têm, deem roupas aos que precisam, agasalham aqueles que estão sentindo frio, não se escondam dos que precisam de ajuda. Façam isso. Esse é o jejum que me agrada. Então, continua Deus dizendo: então sua luz virá como o amanhecer e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou. E ele dirá: removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos que têm fome, ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a sua escuridão ao redor se tornará clara como ao meio-dia. Muito bem, então nesse capítulo de Isaías 58, do versículo 1 até o 10, nós encontramos Deus negando, Deus não aceitando, Deus rejeitando um jejum hipócrita que muitas pessoas ofereciam a ele, né? E buscavam, clamavam, mas Deus não podia responder. Por quê? Porque eles estavam praticando um jejum totalmente errado, totalmente contrário à vontade de Deus. Muito bem, o jejum, agora vamos entender qual é o significado do jejum. A Bíblia Sagrada, ela nos fala que o próprio Jesus, ele jejuou. A Bíblia Sagrada diz, lá no capítulo 4 do livro de São Lucas, que o Senhor Jesus, depois de ter sido batizado, voltou do Jordão e foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Ele foi conduzido ao deserto, aonde ele triunfou. A Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e ele triunfou. E o que significa? O jejum é uma maneira de você se humilhar na presença de Deus, de você se aproximar de Deus, de submeter-se a sua vida física ao Senhor. Então você se abstém do alimento. Todavia, não é como aqueles judeus que faziam isso, mas continuavam na prática da maldade, da injustiça, da opressão, enfim, da exploração aos seus empregados. E isso aborrecia ao Senhor. Então, nós vemos no capítulo 4 de Lucas, né, o exemplo de Jesus, que jejuou por 40 dias e 40 noites. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 3, também nós encontramos, né, o jejum de Daniel, que muito agradou a Deus. Conclusão: o verdadeiro jejum que agrada a Deus é aquele onde você solta a ligadura daqueles que estão presos, que você dê pão ao faminto, que você cubra o nu, né? E não somente passe um período sem comer, passe um período sem se alimentar. Se aquele povo que praticava todas essas coisas
mas queriam apresentar a Deus um sacrifício, um jejum que Deus não recebia, eles não recebiam resposta por essa razão. Então, o jejum, ele é importante? Sim, o jejum é importante, desde que ele seja acompanhado com a justiça, com a misericórdia, com a fé, com a mudança de vida, com o amor ao próximo, enfim. Desta forma, Deus se agradará do jejum. Então, para finalizar, nós gostaríamos de convidar você para estudar conosco. Continue se inscrevendo no nosso canal. Se você deseja ajudar-nos nessa jornada, deixe o seu like, se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdo como este e compartilhe o vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas na presença de Deus.